quem não sonha em se aposentar cedo, se aposentar o quanto antes, né? Parar de trabalhar, ter liberdade, né? Na sua rotina, de se livrar dessa obrigação de ter que trabalhar todos os dias, talvez cumprir uma jornada diária de trabalho todos os dias. É o sonho de muita gente, é o meu sonho, inclusive. Não à toa, o meu foco principal de investimento, investimento a longo prazo, é com esse foco em aposentar, né, ou antecipar a aposentadoria. Acredito que seja o objetivo de muita gente que investe, né, se não a maioria das pessoas que investem aí com foco em longo prazo. Mas recentemente eu vi uma pesquisa, resultado de umas pesquisas que foram feitas aí ao longo de um tempo, com a relação entre a aposentadoria precoce e expectativa de vida. E segundo os resultados desses estudos, dessas pesquisas, quanto mais cedo se aposenta, mais rápido a gente morre também, né? E me chamou a atenção, obviamente, essas pesquisas, porque o meu objetivo é antecipar a aposentadoria, e creio que a maioria das pessoas também querem, né? Quando eu comecei a trabalhar oficialmente, né, com carteira assinada na época, eu almejava, né, me aposentar com 55 anos, que era a regra na época, né? 20 anos atrás. Eu talvez teria condição de sair aí com 55, né, 57, mas ao longo do tempo as regras vêm mudando, muda o tempo todo, né? A gente não tem como contar com essa regra da Previdência Pública, muda o tempo todo. Hoje a regra já está para 62, talvez 65, e até eu realmente conseguir adquirir condição, provavelmente vai estar bem maior, até porque a expectativa de vida está aumentando, né? Mas, e esse estudo, né? Me chamou a atenção, obviamente eu fui pesquisar um pouco, né? Como assim? Eu quero me aposentar mais cedo, mas eu não quero morrer mais rápido por causa disso. Eu acredito que você também não, né? E aí os estudos apontam algumas coisas, né? Alguns fatores que elevam esse risco, né, de morte para quem aposenta mais cedo. Um deles é a perda de propósito e identidade, né? Muitas vezes, a maioria, né, quando a gente aposenta, a gente sai de um trabalho que às vezes está aí há anos ou décadas, né, dependendo da pessoa, se dedicando àquilo, e ela sai de um cargo, ela sai de uma função, e às vezes ela perde essa sensação de propósito, de identidade, porque não sabe muito mais o que preencher no seu dia, né? Então, esse seria das razões da elevação dessa morte, né? Dessa expectativa de morte depois de uma aposentadoria precoce, né? Antecipada, geralmente. Outro motivo apontado é a redução da atividade física e mental. Naturalmente, a pessoa deixa de ir para um trabalho todos os dias, deixa de ter que estar pensando, né, em problemas, em coisas, deixa de se movimentar, né, nessa essa locomoção, né, entre trabalho e casa que geralmente se tem, ou até dentro do próprio trabalho. Né, se a pessoa se aposenta e não preenche a vida com outras atividades, tanto física como mental, ela vai ter essa redução. E é comprovado cientificamente, né? Se a gente não trabalha mente e corpo, movimento, né? É alma, mente, corpo e alma, né? É movimento, é movimentar-se, né? É um princípio básico da vida, é a gente se movimentar. Então, a partir do momento que ela se aposenta, se ela não preencher essa física e mental com outra ação, outro movimento, isso também eleva naturalmente o índice de mortalidade, né? Outra coisa apontada pelos estudos é o isolamento social, da mesma forma, se a pessoa aposenta, ela deixa de ter um convívio obrigatório, né, quase que obrigatório, diário com outras pessoas, que geralmente é assim, né? Nesse quesito eu não teria problema, porque eu sou muito adaptada ao trabalho solo, né? Tanto que eu me adaptei muito bem ao home office na pandemia para cá. Hoje eu ainda estou em home office, eu não tenho essa necessidade. Mas eu não tenho essa necessidade no trabalho, né? A gente tem essa necessidade em outras áreas, né? Por exemplo, eu gosto muito de fazer trilha, de viajar, né? De conectar com pessoas, de viagem, conhecer histórias. Então a gente não é um eremita, né? Digamos assim, a maioria das pessoas não quer se isolar totalmente. Então esse isolamento também afeta. E outro ponto apontado na pesquisa, e esse está bem relacionado aqui com o canal, que é queda na renda, né? Dificuldades financeiras. Isso eu sempre bato nessa tecla aqui, né? Que a gente investe, não é para
enriquecer naquele modo de enriquecer que muita gente vende aí, de você acumular milhares e milhões, e aí esse é um objetivo que pouca gente vai alcançar na prática, né? O trabalhador médio brasileiro, a maioria não vai alcançar grandes fortunas, não porque não possa, não porque nosso país não ofereça possibilidades, a gente é um país muito rico, mas por conta de mentalidade mesmo, né? A maioria infelizmente, né, do trabalhador médio, ele quer pagar as contas, né, ter o dinheiro do churrasquinho, enfim, tá? Sem preconceitos, né? Tá? É só trazendo a nossa realidade, a média da nossa realidade. Então, juntar um dinheiro, investir para uma aposentadoria para complementar vai sempre ser muito bem-vindo, porque a gente naturalmente vai ter uma queda na renda na aposentadoria, seja você servidor público, seja seletista, seja, né, empreendedor que está ali todos os dias na sua empresa, quando aposentar, naturalmente as contas caem, vai vir menos renda, vai redução, os cálculos da Previdência Pública, se você for depender totalmente de Previdência Pública, vão ser desfavoráveis, então há uma queda natural. Por outro lado, quanto mais velha a gente fica, mais a gente precisa de segurança, de um lar, de remédio, se for o caso, de médicos constantes, plano de saúde encarece. Então, essa questão financeira, ela pega muito após a aposentadoria. Por isso que é tão importante a gente se preparar sempre, ter uma partezinha da nossa renda sempre dedicada para o fim de aposentadoria. Não é viver no futuro, é você dedicar um pedacinho sempre voltado para esse seu eu do futuro, né? E essa é uma das causas apontada nesse estudo de aumento de índice de mortalidade. A pessoa aposenta, às vezes aposenta antes, tem uma queda no rendimento, aí ela não preenche a vida, tem isolamento social, ainda tem redução na renda, às vezes passa a depender da ajuda de alguém, ou então não consegue manter o mesmo padrão. Naturalmente, o que acontece? A pessoa entra em depressão, vem mais doenças e morre mais rápido. Então, é até, quando a gente para refletir, é até meio óbvio, né, isso acontecer. E no Brasil, então, que a realidade é de que 1% dos aposentados, apenas 1%, consegue manter o mesmo padrão de vida que tinha na ativa. Isso eu estou falando só do aspecto financeiro, sem falar os outros aspectos que eu mencionei aqui, né? Então, a importância da gente se preparar, né? E principalmente para quem quer se aposentar mais cedo, agora falando, voltando aqui para a questão do estudo, se preparar não só financeiramente, mas mentalmente, mas fisicamente, o que você vai preencher a sua vida depois. Nisso, eu posso dizer que eu não tenho preocupação, porque tem tanta coisa que eu quero fazer, eu gostaria de ter tempo agora, que se eu tivesse, eu já estaria fazendo, que é trilhar, fazer minhas peregrinações, andar meus 25 quilômetros por dia, mexer com as minhas plantas que eu passei a gostar de fazer, mexer com bicho, que eu gosto de bicho, de cuidar de bicho, de fazer um trabalho voluntário com animais abandonados, enfim, tem muita coisa que eu poderia preencher com o meu tempo, eu estou falando isso até porque isso pode levar você a refletir sobre isso, ter ideias, enfim, aprender coisas novas, eu estou o tempo todo aprendendo coisas novas, criei esse canal aqui há pouco tempo, e resolvi, né, transmitir um pouco dos meus conhecimentos e continuar aprendendo, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente constata que menos a gente sabe. Então, à medida que eu também vou aprendendo, eu vou repassando, né, vou repassando também essa minha evolução em aprendizado. Então, falando desse estudo, faz sentido, pelo que eu compreendo na minha concepção, faz sentido esse resultado, mas isso não tira a minha vontade de antecipar o quanto eu puder a minha aposentadoria, e para isso eu estou indo atrás, estou investindo bastante, estou procurando aumentar a minha renda para poder investir mais, para eu ter condições financeiras de antecipar a minha aposentadoria, e ainda que eu não consiga antecipar, quando eu me aposentar, eu tenho uma tranquilidade mesmo com relação financeira, né? Com relação ao aspecto financeiro, porque não dá para confiar plenamente na previdência pública, né? Não dá para a gente contar com isso, porque as regras mudam o tempo todo, então não dá. E se eu puder antecipar, com certeza eu já tenho um monte de coisas em mente para estar preenchendo e reduzindo esses riscos, né? De isolamento social,
de falta de atividade física e mental, esses outros quesitos, né? E essa dificuldade financeira. Então, quero sim me aposentar cedo, mas viver mais ainda. Eu sempre digo que eu quero viver mais de 100 anos, porque eu tenho bisavô, né, que viveu mais de 100 anos, 116 anos, então a minha meta ali é pelo menos os 100, porque tá no DNA, então quero sim viver um pouquinho mais. E para a gente refletir sobre isso, o processo, o processo de envelhecimento, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? A gente vem passando, até parece, né? A gente sente assim, nossa, meu tempo voou, não vi, já estou com 40, já estou com 50, já estou com 60, parece que voou, né? Mas não é um processo, né, lento ao longo de anos. A gente é que às vezes vê a vida, deixa a vida passar sem enxergar. Mas independente de que idade você tem aí agora, faça um planejamento mínimo se você ainda não se aposentou, né? Faça um planejamento mínimo, tanto financeiro, principalmente financeiro, né, que é o nosso tema principal aqui, mas esse planejamento também de continuar uma atividade física e mental, de continuar o aprendizado, de aprender novas coisas. Minha mãe é um exemplo, assim, é o meu melhor exemplo. Minha mãe já tem 80 anos, minha mãe não deixa de aprender. Minha mãe mexe com WhatsApp, minha mãe vê vídeo no YouTube, minha mãe aprende coisas novas, ela mora numa chácara lá, ela fuça vídeo no YouTube para aprender coisas para fazer nos galinheiros, com as galinhas, ou seja, a mente dela não para, por mais que o corpo esteja já mais debilitado, não é a mesma coisa, porque não vai ser mesmo, nós somos mortais, mas a cabeça dela está ali ativa, então minha mãe não parece ter 80 anos. Então é o que eu queria também deixar de reflexão aqui, se programar um pouquinho, né? Talvez já começar agora nesse processo aí de introduzir coisas novas, de pensar, introduzir coisas que preencha o seu tempo e a sua mente, e ao mesmo tempo sempre dedicar ali um cuidadozinho no financeiro para quando você se aposentar. Se você já se aposentou, leve em conta aqui também várias dessas coisas que eu falei aqui, de preenchimento de vida, de procurar não se isolar, né, socialmente, de fazer outras coisas, porque enquanto há vida a gente pode fazer muitas coisas, tá? Aprender muitas coisas. E para o lado financeiro, eu te convido a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Curte esse vídeo aqui também se você gostou e encaminhe para um amigo ou uma amiga que esteja precisando ouvir algumas coisas que estejam aqui. E eu te aguardo no próximo vídeo, nessa jornada aqui de lidar de maneira mais leve, mais consciente e madura com dinheiro, com finanças e prosperidade. Eu sou a Adri, eu trabalho há 20 anos no setor financeiro, mas aqui eu procuro trazer o tema finanças, o tema investimentos financeiros de uma forma mais leve, de uma forma mais viva, um outro olhar, um olhar mais holístico, mais completo, e não apenas de número de mercado financeiro. Te aguardo no próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela.